Você já parou para pensar que os primeiros minutos depois de acordar são como a fundação de uma casa? Se essa base estiver firme, todo o resto do dia pode se sustentar com clareza, energia e direção. Mas se começamos sobre um terreno instável, feito de ansiedade, pressa ou medo, então qualquer desafio ao longo do dia pode nos desestabilizar. Muita gente desperta já com o coração acelerado, revisando mentalmente tudo o que precisa fazer. Contas, compromissos, mensagens não respondidas, cobranças internas. É como se a mente ligasse um motor antes mesmo de o corpo ter tido tempo de respirar. Mas existe um segredo escondido em um dos textos mais conhecidos da Bíblia que pode transformar completamente esse momento de despertar. Eu estou falando do Salmo 23. Um texto recitado há séculos por milhões de pessoas, mas que guarda uma chave prática que a maioria ainda não percebeu: a capacidade de gerar calma produtiva. Talvez você já tenha ouvido esse salmo em momentos de luto, em cultos ou até em músicas. Ele é frequentemente associado à proteção divina, à confiança, à fé em tempos difíceis. Mas e se eu te dissesse que ele também é um manual escondido de como começar o dia com equilíbrio emocional e clareza mental? A ciência moderna descobriu algo fascinante. Quando acordamos, nosso cérebro ainda está em um estado de ondas, alfa e teta. Esse estado é como uma terra fértil para plantar mensagens e redefinir emoções. É um momento de vulnerabilidade, mas também de oportunidade. Se você acorda pensando em problemas, planta ansiedade. Se acorda com foco e serenidade, planta resiliência e produtividade. Agora, imagine unir essa descoberta científica à sabedoria do Salmo 23. É exatamente isso que você vai aprender aqui. Como transformar 3 minutos antes de sair da cama em um ritual poderoso de reprogramação mental. Quantas vezes você já acordou exausto mesmo depois de dormir? Isso acontece porque o corpo descansa, mas a mente desperta já carregando peso. É como se logo ao abrir os olhos, alguém colocasse uma mochila cheia de pedras sobre suas costas. Essa mochila se chama ansiedade matinal. Ela pode ser silenciosa, quase imperceptível, mas rouba nossa energia, tira nossa motivação, enfraquece a capacidade de decidir e, sem perceber, você começa o dia reagindo a problemas em vez de agir com clareza. O mais triste é que, muitas vezes, essa rotina se repete por semanas, meses ou até anos, e a pessoa nem se dá conta de que está presa em um ciclo automático de desgaste. Mas a boa notícia é, esse ciclo pode ser quebrado, não com horas de meditação nem com técnicas complexas. Bastam 3 minutos antes de se levantar da cama, e o Salmo 23 nos mostra como. O Salmo começa assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase parece simples, mas esconde uma programação mental poderosíssima. Quando repetida de forma consciente ao despertar, ela envia 2 mensagens claras ao cérebro. Segurança. Você não está sozinho, não precisa viver em estado de alerta permanente. Abundância. Não falta nada essencial. Você já possui dentro de si os recursos necessários para lidar com o dia. E aqui está o ponto. O cérebro não distingue se essa mensagem vem de uma leitura espiritual ou de um exercício mental. O que importa é a emoção gerada. E essa emoção, quando cultivada logo cedo, pode definir o tom do seu dia inteiro. Imagine 2 pessoas acordando no mesmo horário. A primeira desperta e antes mesmo de levantar já pensa: ai meu Deus, hoje vai ser puxado. Tenho que pagar contas, enfrentar trânsito, resolver problemas no trabalho. Essa pessoa já começou o dia drenando energia mental. A segunda pessoa desperta e repete mentalmente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela respira fundo, sente o corpo relaxar e lembra que, por mais que o dia traga desafios, existe uma base de segurança e abundância disponível. Essa pessoa sai da cama com uma sensação diferente. Calma, confiança, foco. Agora me diga, quem você acha que terá mais chances de agir com clareza, tomar melhores decisões e lidar melhor com os desafios? É exatamente essa diferença que o Ritual dos 3 minutos com o Salmo 23 pode criar.
Você pode estar se perguntando, mas isso não é só psicológico? E a resposta é sim, é psicológico, e é justamente por isso que funciona. Estudos em neurociência mostram que a forma como começamos o dia ativa diferentes circuitos cerebrais. Pensamentos ansiosos ativam a amígdala, ligada ao medo e ao estresse. Pensamentos de confiança e gratidão ativam o córtex pré-frontal, associado a foco, criatividade e tomada de decisão. Ou seja, aquilo que repetimos nos primeiros minutos da manhã literalmente molda a química do nosso cérebro. E quando usamos palavras poderosas como as do Salmo 23, estamos criando uma programação interna que favorece clareza e produtividade. Neste vídeo, eu vou te mostrar como aplicar cada linha do Salmo 23 em um ritual de 3 minutos antes de sair da cama. Você vai aprender a transformar essas palavras antigas em práticas modernas de reprogramação mental. Não importa se você é religioso ou não. O que importa é a força simbólica e emocional que elas carregam. Nos próximos minutos, vamos decifrar juntos o Salmo verso por verso e traduzi-lo em passos práticos para que você desperte com mais calma, confiança e foco. Se prepare, porque a chave secreta do Salmo 23 para a calma produtiva pode mudar não apenas a sua manhã, mas a forma como você vive cada dia. No bloco anterior, vimos como o despertar pode definir todo o ritmo do nosso dia e como o Salmo 23 guarda uma chave poderosa para transformar a ansiedade em calma produtiva. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse problema que quase todo mundo enfrenta, a ansiedade matinal, e entender linha por linha como esse salmo pode ser lido não apenas como um texto espiritual, mas como um manual prático para a mente. A ansiedade matinal é uma espécie de ladrão silencioso. Muitas vezes a gente nem percebe, mas ela já está lá, esperando antes mesmo de abrir os olhos. Ela se manifesta em pequenas coisas. Aquele aperto no peito logo cedo, o pensamento correndo para as obrigações do dia, o impulso quase automático de pegar o celular e se afogar em notificações. Isso cria um estado mental de corrida interna, como se você tivesse acordado atrasado para uma maratona, mesmo quando está no horário. Esse estado não apenas desgasta a mente, mas também afeta o corpo, libera cortisol, acelera os batimentos cardíacos, tensiona músculos, e o pior é que quando começamos assim, tendemos a manter esse padrão ao longo de todo o dia. Ou seja, o modo emergência se prolonga até a noite. Mas aqui entra a boa notícia. O Salmo 23 foi escrito para falar exatamente sobre segurança, confiança e descanso. Exatamente o oposto da ansiedade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase, quando vista como um exercício de reprogramação, é uma âncora contra o medo de escassez. Muitas vezes, nossa ansiedade está ligada à sensação de que falta algo. Falta tempo, falta dinheiro, falta força, falta capacidade. Ao repetir "nada me faltará", você comunica ao cérebro a ideia de suficiência. Isso reduz a sensação de urgência artificial que a mente cria. É como plantar a mensagem: eu já tenho os recursos que preciso. Eu posso confiar que o essencial está garantido. Esse simples gesto muda a química cerebral. E quando feito nos primeiros minutos do dia, se torna um reset emocional. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Perceba o contraste. Quantas vezes você acorda e já se sente no meio de uma estrada caótica, com buzinas, trânsito, pressão? Esse verso propõe o contrário: visualizar-se em um lugar de paz, onde a mente pode descansar e se nutrir. Quando aplicado como prática matinal, esse trecho é um convite à visualização criativa. Você pode fechar os olhos por alguns segundos e imaginar-se em um campo verde, ouvindo o som suave de águas correndo. Esse exercício simples sinaliza ao cérebro que é seguro relaxar e ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por restaurar o equilíbrio. Ou seja, é como trocar a chave da ansiedade para a chave da calma logo ao acordar. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Esse trecho é poderoso porque fala de renovação. A palavra refrigerar pode ser entendida como refrescar, acalmar, restaurar. É exatamente o que precisamos ao despertar. Refrescar a mente, como se lavássemos os resíduos de preocupações acumulados no dia anterior. E quando o verso fala em ser guiado por veredas de justiça, podemos traduzir como caminhos de clareza e alinhamento. No dia a dia, isso significa começar com a intenção de agir com integridade, de tomar decisões mais conscientes, sem se perder no caos externo. Ou seja, não é apenas calma, mas também direção. Deixa eu ilustrar. Uma amiga me contou que todos os dias acordava já ansiosa com o trabalho. Antes mesmo de levantar da cama, já sentia um nó no estômago. Até que começou a aplicar essa prática. Antes de se mexer, recitava mentalmente: refrigera a minha alma. Respirava fundo 3 vezes como se estivesse renovando o ar dentro dela. Depois de uma semana, ela percebeu algo curioso. Não apenas acordava mais calma, mas também tomava decisões mais rápidas durante o trabalho, porque sua mente estava menos carregada de tensão. Esse é o poder de trazer a linguagem do Salmo para a prática diária. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é talvez o verso mais conhecido do Salmo, e também um dos mais aplicáveis ao nosso cotidiano. Quantas vezes acordamos já com medo do que pode acontecer? Medo de fracassar, de não dar conta, de ser julgado. Esse trecho nos ensina a transformar o medo em confiança. Não significa ignorar problemas, mas lembrar que não estamos sozinhos, que temos ferramentas internas para lidar com eles. Em linguagem prática, é como repetir a cada manhã: eu posso atravessar qualquer desafio porque tenho recursos internos que me sustentam. Essa é uma forma de reprogramar a mente contra o medo antecipatório. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui está um ponto fascinante. Esse verso pode ser lido como: mesmo em meio a adversidades, existe abundância e oportunidade. Ou seja, não importa o cenário externo, há sempre algo que pode ser aproveitado. Aplicado na rotina matinal, esse trecho é um lembrete de que, mesmo que o dia traga desafios, também trará recursos, encontros e aprendizados. Quando olhamos o Salmo 23 dessa forma, ele deixa de ser apenas um texto recitado mecanicamente e se torna um manual prático para a reprogramação da mente. Cada linha pode ser aplicada como uma ferramenta para combater ansiedade, trazer calma, restaurar energia e alinhar direção. E é justamente isso que vamos fazer no próximo bloco. Vou te mostrar como unir todos esses elementos em um ritual de 3 minutos antes de levantar da cama. Um passo a passo simples que transforma palavras em prática e teoria em resultado. Até aqui, nós entendemos como a ansiedade matinal nos rouba energia e vimos como cada trecho do Salmo 23 pode ser relido como um guia prático para cultivar calma, confiança e clareza. Mas existe algo ainda mais profundo, uma chave secreta, que conecta todo o Salmo em uma única ideia transformadora. E essa chave é o que torna esse texto tão poderoso para começar o dia. A chave está em uma palavra: confiança. O Salmo 23 inteiro é construído sobre a confiança de que existe um caminho preparado, de que não estamos sozinhos e de que sempre haverá recursos para atravessar cada fase da vida. Se traduzirmos isso para a linguagem da mente moderna, podemos dizer que a chave secreta do Salmo 23 é a capacidade de mudar o foco do medo para a confiança logo ao acordar. Parece simples, mas esse é o ponto central da reprogramação mental. Aquilo em que você foca nos primeiros minutos do dia tende a se expandir ao longo das horas. Pense em alguém que desperta com medo. O primeiro pensamento é: será que vou dar conta? Será que vou falhar? Será que vou ter dinheiro suficiente? Esses pensamentos criam uma lente pela qual essa pessoa vai enxergar todo o dia. Cada pequeno desafio se torna gigante. Cada comentário vira crítica. Cada obstáculo parece insuperável. Agora pense em alguém que desperta com confiança. O pensamento é: eu tenho recursos para lidar com o que vier.
Eu não estou sozinho, existe abundância disponível. Essa pessoa não ignora os problemas, mas os enxerga por uma lente diferente. É como se tivesse um escudo invisível contra o estresse desnecessário. Esse escudo é exatamente o que o Salmo 23 oferece quando aplicado logo ao acordar. A neurociência explica isso de forma clara. Nos primeiros minutos do dia, o cérebro ainda não ativou completamente os circuitos de julgamento racional. É como se estivéssemos mais maleáveis, mais receptivos a sugestões. Por isso, o que repetimos e visualizamos nesse momento tem um impacto desproporcional. Ao declarar frases como "nada me faltará" ou "não temerei mal algum", estamos programando a mente subconsciente para adotar uma postura de confiança em vez de medo. E essa programação influencia desde decisões simples, como responder um e-mail sem procrastinar, até atitudes maiores, como encarar uma reunião com segurança ou manter a calma em meio a imprevistos. Se observarmos bem, o Salmo 23 tem uma progressão. 1. Começa com provisão e segurança, nada me faltará. 2. Passa pela paz e restauração, águas tranquilas, refrigera a alma. 3. Enfrenta o medo, vale da sombra da morte. 4. E termina com vitória e abundância. Preparas uma mesa, minha taça transborda. Isso é praticamente um mapa mental. É como se dissesse: ao longo do seu dia você terá abundância, paz, desafios e vitórias. Mas, em cada etapa, há uma fonte de confiança para sustentar você. E a chave secreta é usar esse mapa logo cedo para ensaiar mentalmente o dia com confiança. Um empresário famoso costumava dizer que todos os dias, antes de levantar da cama, ele fazia um exercício. Visualizava os principais desafios do dia e imaginava-se enfrentando cada um deles com calma. Ele não conhecia o Salmo 23, mas fazia exatamente o que esse texto ensina. Criava uma narrativa interna de confiança. Agora imagine aplicar isso com as palavras do Salmo, que carregam séculos de significado emocional. O efeito é ainda mais profundo, porque une razão, emoção e espiritualidade em um único exercício. É importante esclarecer: a chave não está em recitar mecanicamente o Salmo como se fosse uma fórmula mágica. Não se trata de superstição. A força está em internalizar a mensagem e usá-la como uma lente para enxergar o dia. Por isso, se você apenas repetir as palavras sem intenção, o efeito será limitado. Mas se você conectar cada frase a uma imagem mental, a uma emoção de confiança, então o Salmo se transforma em um código vivo de reprogramação. Então vamos resumir a chave secreta em uma frase simples. O Salmo 23 nos ensina a começar o dia mudando o foco do medo para a confiança, usando imagens e palavras que reprogramam a mente para a calma produtiva. Essa é a essência. E é isso que abre espaço para que os próximos 3 minutos da sua manhã sejam diferentes de qualquer outra experiência que você já teve ao acordar. Agora que você entendeu qual é a chave central, no próximo bloco eu vou te mostrar como transformar isso em prática real. Você vai aprender um ritual simples de 3 minutos antes de sair da cama, que combina respiração, repetição e visualização, usando o Salmo 23 como guia. É aí que a teoria se encontra com a ação, e é nesse ponto que a transformação começa. Chegou a hora mais esperada. Agora que entendemos o poder do Salmo 23 e descobrimos sua chave secreta, a mudança do medo para a confiança, é o momento de colocar isso em prática. O que vou te ensinar a seguir é um ritual simples de 3 minutos que pode ser feito ainda na cama, logo ao despertar. Não precisa de materiais, não exige esforço físico e pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de um roteiro matinal que combina 3 elementos: respiração, para acalmar o corpo; repetição, para programar a mente; visualização, para ativar a emoção e criar clareza. O primeiro minuto é dedicado a reconectar-se com o corpo através da respiração. Assim que abrir os olhos, antes de pegar o celular ou se levantar, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar encher os pulmões. Segure por 2 segundos
e expire lentamente pela boca. Enquanto respira, recite mentalmente a primeira frase do Salmo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase deve acompanhar a respiração, como se fosse o ritmo que guia a entrada e saída do ar. A cada repetição, imagine que está liberando preocupações na expiração e recebendo confiança na inspiração. Esse simples exercício já ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo a ansiedade e preparando o corpo para um estado de calma. No segundo minuto, você vai focar na repetição consciente de outros trechos do Salmo. Aqui, o objetivo é usar as palavras como mantras de programação mental. Repita mentalmente, em ritmo lento: Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Cada frase deve ser repetida pelo menos 2 vezes com intenção. Não é apenas falar, é sentir. Por exemplo, ao repetir águas tranquilas, visualize um rio calmo. Ao repetir refrigera a minha alma, sinta como se uma brisa suave refrescasse sua mente. Essa repetição cria âncoras emocionais que ajudam a reprogramar o cérebro para a confiança e a serenidade. No terceiro minuto, entra a parte mais poderosa, a visualização. Aqui você vai se imaginar caminhando pelo Vale da Sombra, mas sem medo, enquanto repete mentalmente: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Visualize-se atravessando um lugar escuro e, à medida que caminha, a luz vai surgindo à sua frente. Os obstáculos aparecem, mas você sente segurança. Você não corre, você caminha firme, confiante, sabendo que existe suporte invisível ao seu lado. Depois, finalize com a frase: Preparas uma mesa perante mim. O meu cálice transborda. Visualize uma mesa posta, abundante, cheia de oportunidades. Não importa quem esteja assistindo ou torcendo contra, a sensação é de que a vida coloca recursos diante de você. Essa visualização finaliza o ritual, criando uma emoção de gratidão e abundância, e é com esse estado mental que você se levanta da cama. Algumas dicas para tornar essa prática ainda mais forte. 1. Consistência. Faça todos os dias, mesmo nos dias corridos. São só 3 minutos. 2. Ambiente. Se possível, mantenha o quarto silencioso ou com uma música suave. 3. Intenção. Não recite como um texto decorado, mas como uma conversa interna carregada de significado. 4. Registro. Se quiser, ao levantar, anote em um caderno uma frase que veio à mente durante o ritual. Isso reforça a programação. Uma mulher chamada Ana me contou que sofria de ansiedade logo cedo. O coração acelerava e ela já acordava cansada. Depois de começar esse ritual, em apenas 2 semanas, percebeu que acordava mais leve. Ela relatou: É como se eu tivesse um escudo invisível. Os problemas ainda existem, mas não me derrubam logo cedo. Eu começo o dia sentindo que tenho suporte. Esse é o poder de dedicar apenas 3 minutos ao despertar. Minuto 1. Respiração. Bais frase: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Minuto 2. Repetição consciente dos versos de paz e restauração. Minuto 3. Visualização atravessando o vale e chegando à abundância. 3 minutos, 3 passos, uma transformação diária. No próximo e último bloco, eu vou te mostrar como integrar esse ritual à sua rotina, como manter a disciplina e como transformar esse simples hábito em um desafio de 7 dias que pode mudar completamente a sua relação com a manhã. Mas aqui está o ponto mais importante. Esse conhecimento só gera transformação quando é colocado em prática. Por isso, eu quero te lançar um desafio. Experimente esse ritual do Salmo 23 por 7 dias seguidos. Todos os dias, ao acordar, dedique apenas 3 minutos a essa prática antes de sair da cama. No final da semana, observe como você se sente. Note as mudanças sutis, mais calma, mais clareza, menos ansiedade. E depois volte aqui e compartilhe nos comentários como foi a sua experiência. Assim, além de fortalecer a sua prática,
você também inspira outras pessoas que estão assistindo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo práticas e reflexões como essa. E se você conhece alguém que vive acordando ansioso, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa. No próximo vídeo, eu vou revelar um outro segredo de um texto milenar que também pode transformar sua rotina, mas dessa vez focado em eliminar a autossabotagem logo cedo. Então, já se prepara, porque você não vai querer perder.